O Senhor nos promete muitas bênçãos para a sua igreja. E nós podemos crer que essas bênçãos serão chuvas de bênçãos. Vamos cantar as bênçãos que o Senhor há de trazer para cada um de nós. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que na presença do Senhor há delícias perpetuamente. E nós podemos nos alegrar e ter prazer na presença do Senhor. Vamos nos alegrar com essa canção, exaltando o nome do Senhor. O meu prazer é te louvar, Senhor, erguer a minha voz e te exaltar, render ações de graça, declarar que és Senhor, que és Senhor, que és Senhor. Já temos a unção que vem de ti, que vem do santo e desce sobre nós, nos resgatando para um novo viver, com poder para vencer todo mal. Santíssimo, luz do meu ser, tu és meu Deus, o meu prazer. Incomparável, Senhor, tu és Plenitude de amor, adorado, exaltado, soberano, Deus supremo és, Pai das luzes, Pai de todos nós. Imutável és, pleno em glória e poder. O meu prazer é te louvar, Senhor, erguer a minha voz e te exaltar, render ações de graça, declarar que é Senhor, que é Senhor, que é Senhor. Em tua presença plena alegria, delícias sempre tenho em tuas mãos. A minha voz aclama-te, Senhor, vou erguer minha voz, celebrar
Senhor, tu és plenitude de amor, adorado, exaltado, soberano, Deus supremo és, Pai das luzes, Pai de todos nós, imutável és, pleno em glória e poder, adorado, exaltado, soberano, Deus supremo és, Pai das luzes, Pai de todos nós, imutável és, pleno em glória e poder. O meu prazer é te louvar, Senhor. Que alegria é estar de novo com você para adorar a Deus, para meditar na palavra de Deus, para prestar culto ao Senhor, que somente a Ele é devido. E é chegada a hora de lermos as Escrituras. Eu o convido à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 6 a 8. Um texto extremamente conhecido dos crentes, que fala sobre a ascensão de Jesus. É um momento muito especial da fé cristã. Momento onde Jesus, depois de ressurreto, 40 dias conviveu e apareceu aos seus discípulos, e agora é o momento da despedida, é o momento derradeiro desses discípulos com o Jesus encarnado. Jesus deixa algumas instruções, e estas instruções estão baseadas na pergunta de um dos seus discípulos. Discípulo esse que nós não sabemos o nome. Tenho a impressão que ainda bem, Lucas não nos deu o seu nome, porque evita a crítica feita a esse discípulo. Uma pergunta que possivelmente era a pergunta de outros, uma pergunta que é bem possível também faça sentido à lógica humana, mas que deixa no ar que os discípulos não compreenderam a missão de Jesus. Por isso, na demanda do tempo deles, na expectativa do tempo em que viviam, eles apresentam uma questão a Jesus. E Jesus responde, dando dica de como responder à demanda dos tempos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 6 a 8, eu leio assim a Sagrada Escritura. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É desse jeito que Jesus responde à demanda do tempo dos discípulos. Veja, nós estamos diante de um quadro extremamente especial. Jesus, o ressurreto, o Cristo exaltado, está num tempo. Os discípulos estão fisicamente no mesmo tempo deste Cristo exaltado que ainda está com eles na terra. Mas Jesus está trabalhando numa outra dimensão diferente da dos discípulos. E fica aqui um pensamento. Para viver o tempo que se chama hoje, nós precisamos avançar à dimensão espiritual. É preciso enxergar o tempo de hoje com olhares espirituais. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós devemos, durante todo o tempo, pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Porque as coisas da terra nos limitam. As coisas da terra tornam o nosso olhar obtuso. As coisas de baixo são coisas que estão contaminadas com a prioridade da humanidade afastada de Deus. Por isso nós encontramos Jesus, o Cristo exaltado, encarnado, com os discípulos, envolvido no tempo deles, mas as questões que eles trazem a Jesus estão completamente divorciadas da demanda de Jesus, que está olhando e focando para a eternidade.
Por isso, um deles pergunta a Jesus: Senhor, vivestes aqui entre nós aproximadamente 3 anos. O Senhor pregou o sermão da montanha que foi inesquecível. O Senhor curou a sogra de Pedro. O Senhor trouxe à vida pessoas que haviam morrido. O Senhor mostrou o seu poder sobre a natureza, dando ordem sobre o mar e o vento. O Senhor venceu a morte. O Senhor é o Todo-Poderoso ressurreto. Disso não temos dúvida. Mas os discípulos perguntam: Jesus, é agora que o Senhor vai atender a nossa demanda? Veja bem, eles andaram com Jesus durante 3 anos, ouviram seus sermões, viram seus milagres e ainda não tinham compreendido de forma plena que Jesus estava apontando um caminho, que ele era a verdade e que a vida proposta por Jesus era mais do que a vida terrena, mais do que a vida temporal, que Jesus estava os apresentando uma vida eterna, transcendente, que não é limitada pelo tempo, pela demanda do tempo em que vivemos. Então, depois de ouvir a pergunta, uma pergunta que tem lógica para o homem, mas que está completamente divorciada do conceito de eternidade, Jesus responde ao discípulo, responde àqueles que trazem a demanda com as seguintes considerações. Na demanda dos tempos, Jesus diz a eles: não vos compete saber data. Data não é coisa do homem. Definir datas não é algo a qual tenhamos competência. Exatamente há um mês atrás, quando nós paralisamos os nossos cultos coletivos no domingo 15 de março, eu não tinha ideia de que um mês depois estaríamos nos comunicando ainda via internet, que ainda estaríamos impedidos dos nossos cultos coletivos presenciais. Nós não temos hoje, um mês depois, uma expectativa de data para voltarmos ao templo, para congregar juntos, coletivamente, num culto a Deus, simplesmente porque Jesus disse isso aos discípulos: não vos compete saber as datas. A demanda do tempo é saber quando começa e quando termina. A expectativa maior do homem sobre a vida é saber, já que nasceu, quando vai morrer. E a pressão da morte não é pela morte em si, é pela proximidade da data, de um período de grande transição e de travessia. A nossa tensão é sempre com data, com prazo. E quando o discípulo pergunta a Jesus: é hoje que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus está dizendo a ele: não, a questão da data não lhe pertence. A questão da data não é sua. A questão da data, quando começa e quando termina, está reservada à autoridade do Pai. Por isso, meu irmão, alivie o seu coração da preocupação com quando termina, ou com quando começa, ou com quando voltaremos, porque as datas são demandas do Pai. Na demanda dos tempos, nós não sabemos de data. Segunda coisa que precisa ser observada é que, se por um lado nós não temos o controle do tempo na demanda deles, dos tempos, nós, em lugar de não termos algo, recebemos outra coisa. Deus determinou que recebêssemos o Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Na demanda dos tempos, se não temos o controle de datas, temos o poder do Espírito Santo, que nos capacita a atravessar qualquer demanda. Então, independente da crise, independente da agonia, independente da dor, independente da alegria, da conquista, do regozijo, eu tenho o poder do Espírito Santo de Deus para me dar equilíbrio em qualquer que seja a circunstância. Não há nada mais precioso que o Senhor Jesus tenha deixado para nós, depois de voltar aos céus, do que deixar como nosso aio, para deixar como nosso consolador o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós.
O Espírito Santo de Deus não é uma visita, ele nos capacita para sermos autoridade de Deus nesta terra. E veja que a autoridade não sou eu, não sou você, mas o Espírito Santo de Deus que age por nós. Quando o Espírito Santo habita o meu e o seu coração, nós estamos completamente submissos a ele. Recebemos o Espírito Santo porque apenas por ele reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. E é este Espírito, com o seu poder, que transforma a minha vida e a sua vida. É esse Espírito que nos faz ter relevância neste tempo. Um tempo onde nós buscamos respostas. Um tempo onde nós procuramos saída. Um tempo onde nós queremos conceber a razão do porquê vivemos e o que vivemos. O Espírito Santo é o poder que ilumina. O Espírito Santo é o poder que nos conduz. Algo, então, especial veio de Jesus. Vocês não têm o controle da data, na demanda do tempo, mas vocês receberão o Espírito Santo que há de vir sobre vós. Esta fala de Jesus, ela é cumprida no capítulo seguinte, no capítulo de número 2, quando os discípulos reunidos para celebrar a festividade judaica do Pentecoste dão conta do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne naquela festa. O texto bíblico diz que aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas. E elas não foram batizadas porque uma igreja atraente está sendo organizada. Elas não foram batizadas pela oratória de Pedro, em que pese toda a excelência do seu sermão, mas elas foram batizadas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é dinamite de Deus, ele é poder de Deus e ele atende às nossas necessidades na demanda dos tempos. A igreja hoje tem um sem número de pessoas com as suas competências, com os dons espirituais que são capacitadas pelo Espírito, receberam dons do Espírito. Portanto, Jesus diz, a pergunta que é feita, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus diz, não, a data não é com vocês, mas vocês receberão poder do Espírito Santo. Quero finalizar dizendo a você que a pergunta do discípulo feita a Jesus mostra que na demanda dos tempos, nós temos compromisso de sermos testemunha. Eu e você, na demanda do tempo, independente de qual seja, temos o compromisso de sermos testemunhas do Evangelho de Jesus. No verso de número 8, Jesus diz, serão minhas testemunhas. A palavra para testemunha é martiria. Vocês vão testemunhar do Evangelho onde estiverem, independente dos tempos. O que Jesus fala para a compreensão dos discípulos é que vocês serão testemunhas. Aqui, em Jerusalém, vocês serão testemunhas ali na Judéia, vocês serão testemunhas lá longe, em Samaria, e vocês serão testemunhas até os confins da terra, já preconizando aquilo que aconteceu na vida dos discípulos, que se tornam, então, depois da ascensão de Jesus, apóstolos que vão após o Mestre, anunciando o Evangelho a todo mundo conhecido de então. Ou seja, na demanda dos tempos, vocês têm o compromisso de serem testemunhas, darem testemunhas do poder do Evangelho, não estando preocupados se o reino de Israel será restabelecido agora ou depois. Vocês não devem estar preocupados com datas. Vocês receberam o poder do Espírito não para usufruto próprio, não para gozo próprio, mas para serem testemunhas. E a mensagem de Jesus, ela é toda fechada nesse encadeamento. Vocês não devem estar preocupados com o tempo, receberão o poder do Espírito para serem testemunhas. Então preste bem atenção, quando alguém lhe perguntar, o que você pensa sobre o coronavírus? Tenha atenção, você é testemunha de Jesus. Quando alguém perguntar a você, o que você acha da divisão entre políticos e médicos com opiniões distintas sobre a pandemia? Cuidado, você é testemunha de Jesus. Quando alguém perguntar a você, você tem esperança que vamos sair dessa situação difícil? Atenção,
somos testemunhas de Jesus. Nós não estamos preocupados com o tempo, nós recebemos o poder do Espírito Santo e seremos, até a volta dele, testemunhas. No texto de 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor, ele diz o seguinte: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Nós não dependemos de tempos, datas não é algo importante para nós. Nós não tememos, temos em nós o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus, do seu Evangelho, até que ele volte. Que, para tanto, ele me abençoe, te abençoe, abençoe a nossa igreja. Amém. Salmo de número 135, versos 2 e 3, leio assim: vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus, louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Exatamente este Senhor amado, ele é glorificado por nós. Nós o adoramos, exaltamos o seu nome, damos glória à sua majestade e o fazemos dedicando a nossa vida e os nossos bens. Por isso, à luz do Salmo 135, o convido a dedicar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas em culto ao Senhor, através da nossa conta bancária, através da transferência bancária, ou vindo aqui à secretaria de nossa igreja. Quero convidá-lo a manter a sua alegria em ofertar, o seu compromisso em dizimar ao Senhor. Todos nós que adoramos ao Senhor na sua casa, no pátio da sua casa, louvamos o Senhor por sua bondade e a Ele dedicamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quero convidá-lo a orar, a agradecer a Deus as benesses que vêm dEle, tudo quanto o Senhor nos tem feito, por isso nós louvamos o seu nome. Pai do céu, nós agradecemos com alegria a presença do Senhor conosco todo o tempo. Agradecemos porque de nada temos falta. Agradecemos ao Senhor porque somos supridos em nossas casas por tudo aquilo que temos necessidade. Vivemos em tempos difíceis, dias inseguros, incertos, mas o Senhor tem mantido o seu povo. Que o alimento não nos falte a nós e a todos aqueles que habitam entre nós. Nos dá suficiência por tua graça e agradecemos a fidelidade do teu povo, que tem dizimado e ofertado para o sustento da tua obra através desta igreja. Atende aqueles que perderam seus empregos, aqueles que vivem dificuldade financeira, que o Senhor tenha misericórdia da nossa gente. Abençoa o nosso povo, livra-nos da praga e nos mantém unidos em adoração ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da igreja, oramos. Amém.